Bom, pessoal, então continuando nosso treinamento, essa é a segunda parte onde está o CRUD, onde a gente vai falar. Eu meio que dei uma adiantada em alguns itens aqui, mas eu vou explanar tudo aqui detalhadamente para vocês, para não ter nenhuma dúvida. Mas também deixo lembrado que nessa branch, aprendizado versão 2.05, nela vocês vão ter acesso a ela, vocês vão ter condição de ver todo esse conteúdo lá, e é nessa branch que vocês vão fazer os exercícios que no final do treinamento eu vou passar para vocês, que são exercícios justamente para ajudar vocês a se habituar, né? Que por mais que esse treinamento seja bom, mas ele nunca que vai dar o mesmo entendimento, né, passar a mesma bagagem do que quando você coloca a mão no código. Como o treinamento ele é exclusivamente um treinamento totalmente focado prático, né, muita pouca teoria, então assim faz muito necessário vocês porem a mão no código depois. Então vamos lá. Se vocês lembram, a gente tinha todas aquelas usuário DAO, usuário DTO, usuário Service, usuário Service JB, usuário Java, usuário JSP e a lookup que é comum a todos. Bom, o nosso DAO, né, ele fica nesse pacote. Eu copiei o usuário DAO, ranquei tudo que estava lá dentro e só deixei aquilo que é obrigatório. Inclusive esse aqui não é obrigatório, vou tirar ele. Deixei somente aquilo que realmente é o básico, o framework precisa para funcionar. Tanto na parte de persistência, serviço, como na parte de visão, controle, que é a parte de CityAjax, do framework CityAjax. Bom, aqui relembrando, né, aqui no caso do nosso treinamento DAO, eu tenho no meu construtor, eu passando qual que é o alias que eu vou usar nessa persistência aqui que vai ocorrer aqui. O meu find, ordenando por nome, os meus fields, ou seja, meus campos que eu tenho lá na minha tabela, aqui o nome do campo na tabela e aqui o nome do meu campo no DTO. Chave primária, sequence, false, nome, e o resto é falso, já que ele não é nem uma chave primária e muito menos sequence. O nome da tabela, qual que é o bin que essa persistência vai persistir, e um list. Esse é o básico do nosso DAO. Documentado, né? Para documentar, usem a tecla de atalho Alt Shift J, ele vai criar o básico para você. Um pequeno exemplo aqui, eu vou colocar aqui, aqui ou em cima do método, Alt Shift J, ele criou. Como ele é uma implementação subscrevendo do método pai, ele vem nesse padrão. Mas nesses aqui a gente, igual eu falei, documentar somente aquilo que agrega valor. Você documenta esse list, já que é um padrão do framework, não agrega. Agora você documentar um método, que no caso é buscar treinamentos por não sei o que, algo diferenciado, algo específico da regra de negócio da tela que você está fazendo. Esse cara você documente. A documentação da classe é obrigatória, mas a dos métodos só realmente documente aquilo que é necessário. Bom, o nosso DTO não tem nada demais, ele implementa ID DTO, está nesse pacote. ID treinamento, nome, get, set, pronto, é só isso aqui mesmo. O DTO é muito simples. Só voltando aqui um pouco, esse aqui ele herda de CRUD DAO default imp. Bom, o nosso contrato de serviço também nada demais, ele está no pacote Citicorp Negócio,
ele herda dessa outra interface, que nesse contrato aqui estão os principais, que é create, update, delete, restore all. Então, assim, como o framework é aberto e está dentro do código, vocês têm condição de, no momento que tiver a coisa tranquila, poder fazer esse tipo de busca, poder fazer esse tipo de pesquisa e aprendizado. Bom, como eu não tenho nada de especial implementado, o meu contrato ele vem vazio. Bom, no meu EJB que implementa o meu contrato, ele também está no pacote negócio. Eu herdo de CrudServe Pojo e implemento o meu contrato, treinamento service. Aqui, esse é o básico, ou seja, isso aqui, como são métodos abstratos, por eu estar herdando desse cara aqui, ele me obriga a subscrever. O único que vai estar retorno null, né? No caso, eu falo qual que é o tal da persistência desse serviço, que no caso aqui, treinamento DAO, vai estar fazendo referência ao treinamento DAO. Os demais itens, gente, é justamente regra de negócio, ou seja, antes de criar, antes de atualizar, antes de deletar, antes de buscar, então se tem alguma particularidade, você tem que subscrever então o seu método create e fazer as suas regras de negócio que pode ter ali. Ou, se não for necessário subscrever create, não, basta colocar aqui dentro o que você tem que fazer e através de exceção, ou seja, se for isso, certo. Se não for isso, lance exceção. Lance uma exceção de logic exception. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é do sistema, você vai ver que está no pacote do City Framework. Aqui, ó, pacote City Framework. Aqui, ó. Se X lança exceção, é esse tipo de validação. Aí o framework ele entende tudo que é exceção dessa classe que herda exception. Ele não trata isso como erro, ele trata isso como tratamento de negócio do sistema. Então aqui no seu create, se tiver alguma coisa do tipo, é aqui que você vai receber. Aqui você está recebendo um objeto bin. Naturalmente, provavelmente vai ser o objeto treinamento DTO, que vai estar sendo passado por aqui. E você vai fazer toda a regra que for possível aqui. E nas suas exceções, ou seja, não pode continuar, não pode criar, que é o caso aqui, ó, você lança uma exceção desse tipo. Correto? Então é assim que você faz esse tratamento aqui na parte que é responsável pela validação de regras de negócio, que no caso é o nosso service CJB. Então, anotem esse nome, né? Anotem o jeito de você utilizar a exceção no sistema, porque esse aqui é o Logic Exception, que está dentro do pacote do City Framework. Bom, como eu não tenho exceção nenhuma, né? É um CRUD básico, do jeito que está aqui, se você requisitar lá do JSP, ele já vai criar, gravar, atualizar, já vai fazer tudo. Bom, agora vamos para o nosso controlador, né, com quem vai conversar diretamente com a minha tela. Bom, esse cara, ele está dentro desse pacote, Ajax Form, dentro do City Corpore. Aqui, o autor, tudinho, qualquer classe. Ele herda de Ajax Form Action. Ele me obriga, quando você herda esse cara, apenas dois métodos abstratos. Get bin class, qual que é meu class,
Isso aqui é para reflexão, para ele saber qual que é o tipo certo que ele vai fazer as reflexões quando vier os itens do JSP. E o load, que é justamente o que é carregado. E como eu expliquei para vocês, é o que está aqui, ó. Load. Então vamos lá. Esses aqui eu não implementei ainda, está vazio. Deixei para implementar com vocês no momento do curso. Eu apenas fiz o básico, mas vamos dizer assim, o que é mais fatídico a dar erro, as pessoas errarem, a gente vai fazer agora. Então temos aqui o load. O que é? Ó, documento get form. Gente, isso aqui, através dessa interface aqui, ó, documento HTML, eu consigo pegar e manipular tudo que está aqui na minha página correspondente. Nesse caso aqui, eu estou falando assim, ó, uma tag form recebendo tudo que está dentro desse form. No caso, esse form aqui, ó, é o mesmo nome que tem que estar aqui, ó. Se aqui fosse form 2, aqui tinha que estar form 2. E dando um clear, ou seja, quando eu entro na página, o que esse código está falando? Quando eu entro na página, limpe tudo. Ou seja, se tiver campo lá digitado, esse tipo de coisa, ele limpa. Por que tem que fazer isso? Porque o sistema ele é Ajax. São poucas as páginas que não é Ajax. Geralmente, só mesmo quando você entra numa página. Porque tudo que está acontecendo lá dentro, os eventos pelos botões, é Ajax. Então, assim, tudo que você for fazer, não, lá tem que limpar, lá tem que usar esse método aqui, porque senão os dados vão continuar lá, vão continuar na página. Se vocês verem, nos outros métodos tem isso. Se eu salvei, limpa. Se eu restaurar, antes de eu jogar os dados novos, limpa. Se eu deletar, limpa. Bom, continuando aqui, eu tenho o meu save. Eu apenas estou fazendo um cast do documento getBean para o meu treinamento DTO. Ou seja, esse meu objeto aqui, ó, já vai vir com os dados quando eu estiver salvando. Eu não preciso aqui setar os valores, get atributo, não. O framework já faz tudo isso automático, já faz a reflexão, já seta para o tipo correto. Vocês não precisam ficar perdendo tempo com isso. E aqui eu chamando o meu serviço, né? Treinamento service. Esse é o padrão que a gente utiliza, né? É sempre bom frisar esse padrão. Vocês observarem o que está aqui. Service locator, get instance, pega o serviço. Qual que é o serviço? Treinamento service. E aqui, importante, né? Vocês observarem isso aqui, ó, que eu estou pedindo para pegar o usuário do sistema, ou seja, o usuário que está setado. Naquele exemplo anterior que eu mostrei lá em usuário.java, lá não tinha, lá estava um nulo lá. Por que é importante você passar esse cara aqui? Porque quando você vai salvar os dados, o sistema ele tem um sistema de auditoria. Tudo que é persistido ele grava na tabela de logs. Então, assim, para você saber quem que foi a pessoa que fez aquela alteração, é através disso aí. Se a gente colocar no aí, dependendo da tela, dependendo da requisição, a gente consegue pegar o usuário lá. Mas nem sempre dá para fazer isso. É um tratamento que a gente teve que fazer lá nessa parte lá de persistência do log. Mas, por padrão, por obrigação, tem que sempre pegar o web-util, get usuário do sistema. Passando o request, né? Então ele busca na seção qual que é o usuário logado. E aqui ele está trazendo aqui um objeto do tipo usuário DTO. E pronto. E logo em seguida, mesma coisa, não faz diferença. Aqui no meio, entre esses dois aqui, ó, entre treinamento service e HTML form, que vai ficar todo o nosso código, né, de persistência nesse save.
documentado aqui bonitinho, conforme vocês veem. Quando coloca o cursor do mouse em cima, ele já traz, por isso que é importante documentar. O restore. O restore é a mesma coisa do save, com um pequeno detalhe. Ele, no form, depois de limpar, ele pede para setar os valores. Então, se vocês olharem aqui, ó, através de reflexão, ele já vai saber em quem, igual lá, ID treinamento. Ele já vai colocar o valor aqui, automático, né? Ele vai saber. Isso se o tipo, o atributo que está no JSP for idêntico ao do DTO, que é idêntico ao do DAO. Por isso que é importante sempre usar o nosso amigo Ctrl+C, Ctrl+V, evitar digitar nessa hora, porque às vezes um erro de digitação aí, o sistema não vai gravar, não vai buscar, não vai fazer nada de correto devido a um erro de digitação. Então, assim, sempre atento com esse dado. É uma das coisas que as pessoas, quando entram, mais erram. Nesse meio de campo aqui, nesse espaço aqui, existe a parte que eu restauro os dados. Através do meu serviço, eu vou chamar o restore, passando o meu objeto, ele vai trazer os dados, eu voltando os dados para esse mesmo objeto que passa aqui. Eu deixei, é uma coisa muito simples, mas eu deixei para fazer junto com vocês. E o delete. O delete no sistema, no CitySmart, ele é delete lógico, ou seja, a gente não deleta do banco de dados. Esse teste nosso aqui, esse CRUD, eu vou deletar do banco de dados. Mas trabalhando no dia a dia, você não deleta no banco de dados. Como que funciona? O sistema trabalha com um cara chamado DataFin. Vou abrir o F aqui. O F não, porque não apaga. Deixa eu pegar um outro que apaga. Aqui, ó, DataFin, unidade. Ou seja, no meu delete aqui, ó, eu nada mais nada menos estou chamando aqui, setando um valor no DataFin, a data de hoje no caso, e dando um update, e não um delete, conforme a gente vai fazer aqui. Que o deletar aqui do serviço, ele realmente mata no banco. Mas no caso do City Framework, por mais que ele tenha um log, um sistema de auditoria de todas as tabelas, mesmo assim a gente ainda não deleta os campos. É só delete lógico, ou seja, eu só seto uma data final para aquilo ali. Eu sei o dia que eu deletei aquilo ali. E na lookup, né, sempre tem um tratamento, só trazer os itens que a data final for diferente de nulo. Desculpa, foi igual a nulo, porque se for diferente de nulo, aquele item está deletado, correto? Então vamos lá. Então aqui também tem um trecho de código aqui. Então vamos lá. Então, se antes da gente ir para o JSP, vamos fazer aqui o nosso save. Bom, no nosso save, né, só para mostrar para vocês aqui. Desculpa, abri o usuário DAO. Aqui, ó. Se o ID do usuário foi igual a nulo ou foi igual a 0, create. Ou seja, se é 0 ou nulo, create. Se não, update. Então vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui então. Se treinamento DTO ponto get ID treinamento foi igual a nulo ou treinamento DTO ponto foi igual a 0, se não aí eu vou chamar meu serviço treinamento service ponto create, passando o meu DTO,
treinamento service ponto update. Gente, em questão de persistência é só isso aqui. Ainda tem um detalhe aqui que é um tratamento para o usuário e tal, que a gente vai mostrar aqui embaixo. Mas assim, a parte de persistir, se é criar, atualizar, já está pronta. Quando eu chamo o save lá do meu JSP, já faz isso aqui. Então assim, é muito simples fazer o CRUD básico nesse sistema. Simples, simples mesmo. Em nível de frameworks de mercado. E vocês vão ver alguns recursos aqui que eu vou mostrar para vocês, que é além do que os frameworks de mercado. Tem até isso neles, mas assim é mais complicado. A curva de aprendizado para compreender aquilo ali é bem mais difícil do que o que vocês estão vendo aqui. Então agora eu venho, gravei tudinho. Olha só o tratamento. Eu não estou colocando regras de negócio aqui, igual eu ia colocar lá no Create. Eu não vou criar. Eu vou deixar a coisa bem no básico mesmo. Se gravou tudo bonitinho, aí vocês vão me perguntar, o que é isso? Bom, vamos lá então. A gente vai entrar em dois itens aqui agora. Vou abrir ele aqui. Um é internacionalização. E o outro, esse cara aqui, ó, documento. Internacionalização, para você poder usar a internacionalização da parte do Java, você chama essa classe útil i18n.internacionaliza. Você passa um request para ele saber qual que é a língua que está na sessão, porque é assim que o sistema sabe, né? Porque é o usuário que fala qual que é a língua que ele quer usar. Por default é português, mas ele pode ir lá na bandeirinha e mudar para o inglês. Então assim, isso é setado na sessão, não é através do locale, né? Aqui é forçado o locale. E esse MSG05, se você quiser saber o que é isso, tem que vir aqui. Olha lá o que é. Registro inserido com sucesso. Então, ele vai pegar aquilo lá, se for na seção português, vai aparecer registro inserido com sucesso. Se for em inglês, Record Insert Successful. Então, olha só que interessante. Eu chamo esse cara, ele já cuida para mim. Eu apenas falo qual que é a minha key. Então eu vim cá, criei ou atualizei ele. Registro inserido com sucesso. Esse alert, ele vai criar um alert. Do mesmo jeito que aparece um alert lá na sua página JSP. Ou seja, ele vai renderizar a tag script e colocar lá dentro um alert com a mensagem que você está passando aqui. E esse cara é muito poderoso. Esse cara, ele tem N funções. Ó, ele tem um alert. Esse cara aqui é muito importante. Vou deixar ele aqui separado para explicar para vocês. Esse outro aqui, vou pegar assim os principais. Esse aqui você pega todos os forms que existem lá da página que está requisitando. Esse aqui é o que a gente já olhou, né? Um form específico. Janela pop-up ID, método tratamento, rádio, table, select, text, get value, pegar todos os valores de todo o formulário, set bin, set values form, set title. Então, gente, tem muita coisa. Mas assim, o principal mesmo, que usa muito, é esse cara aqui, ó. O que esse cara faz? Esse cara, do jeito que vocês estão vendo aí, ele
vai chamar uma função JavaScript que está aqui e vai executar ela. Simples assim. Document.executeScript. Document vem daqui. Então assim, o nome que eu colocar aqui, vou colocar um exemplo aqui, ó. O excluir. Cara, como é que eu faço para chamar o excluir lá do meu Java? Pronto. Somente isso. Já vai chamar o seu método excluir, a sua funçãozinha excluir lá do seu JSP. E vou além. Poderia ser isso aqui, ó. OBJ, ou seja, eu estou recebendo um parâmetro que é OBJ, e aqui eu poderia fazer isso aqui, ó. Entenderam? Lá eu estou preparado para receber um objeto, eu fiz todo o meu tratamento aqui, fui lá, persisti, trouxe alguma coisa do banco, alguma coisa, e estou passando um objeto ou um string, seja lá o que for, um array, seja lá o que for, para a minha funçãozinha JavaScript poder trabalhar lá na minha página. Então, gente, é muito poderoso isso aqui, é muito poderoso mesmo. Dá para fazer muita coisa coisa que nos outros frameworks é muito complexo chegar nesse nível de interação aqui, e aqui é muito simples. Então vamos lá. Save a gente fez. Então agora vamos fazer o nosso restore. Nosso restore nada mais, nada menos é isso aqui, ó. Treinamento DTO ponto. Desculpa. Treinamento DTO recebe treinamento service ponto restore, passando o próprio, porque aqui, ó, tem que chegar o ID do item selecionado. Ele vai ser um cache, e esse restore aqui está preparado para receber isso, um objeto, mas a única coisa que ele vai usar lá é o ID. Ele está reclamando aqui por quê? Porque ele retorna do tipo IDTO. DTO herda IDTO. Então eu tenho que forçar um cast aqui para tudo correr da forma esperada. Pronto. Aí aqui, ó, quem que eu faço? Passo lá para o form set values. Se os atributos tiverem tudo certinho com os mesmos nomes, questão de camel case, pronto, já está feito o seu restore. Se tiver algum tratamento, alguma coisa que tem que fazer, buscar, não sei o que vai em outra tabela, que vai em outro service, é aqui que você ia fazer todo o arranjo disso, para depois você colocar nesse objeto aqui para poder ser persistido, passar os valores. Restore também está pronto. Então vamos para o nosso delete. Conforme eu falei para vocês, isso aqui eu vou usar o delete para valer mesmo. Mas no dia a dia não é assim que se usa. No dia a dia atualizar colocando a data final, no campo data final. Aqui, como vocês devem estar percebendo, também peraí, deixa eu só fazer uma pequena mudança aqui. Cara, questão intuitiva, vamos colocar aqui, que é o nosso create, e o nosso update. Deixa eu só olhar um detalhe aqui. Bom, ó, o 6 é alterado, o 7 é excluído. Então assim, questão de facilidade para o usuário, né? Sempre pensar do lado do cliente, eu vou fazer isso aqui, ó. Criado, alterado. Aqui, como aqui eu não tenho que retornar mensagem nenhuma, eu não fiz nada. No load também, como eu não tenho que retornar mensagem nenhuma, eu também não fiz nada. No meu delete, treinamento service ponto delete, passando o meu objeto, ele também vai usar o ID, e aqui pegar emprestada a funçãozinha aqui, Ctrl C, Ctrl V, é a case set que vai dar a mensagem de excluído com sucesso.
Então, gente, aparentemente, se a gente não tiver cometido algum erro aqui sem querer, a nossa parte de controller já está pronta. Não tem mais dado nenhum para ser feito aqui. Muito simples, simples mesmo. Olha, o load, carregamento da página, o save, ou é criação ou é atualização, o meu retorno da mensagem, limpo o form, o meu restore, limpo o formulário, logo em seguida seto os valores buscados, e o meu delete, eu deleto o dado, solto uma mensagem para o usuário e limpo o formulário. Pronto, gente. É isso aqui. Agora vamos para o nosso treinamento JSP. Treinamento JSP. Ó, eu criei uma pastinha. Treinamento. JSP com o nome treinamento. Esse treinamento está dentro de uma pasta Pages, onde está todas as páginas, que fica na raiz do projeto. Aqui está o básico, com a pequena diferença que eu já acrescentei um hidden para o ID treinamento, porque ele vai sempre como hidden, né? Que é o que para atualização, delete, update, create, né? E o meu campo nome. Aqui JavaScript está o básico. Esse pop-up está aqui, mas eu não estou utilizando. Mas eu já deixo esse objeto JavaScript pronto no load. Esse load ele está sendo adicionado através dessa funçãozinha que é de adicionar eventos no meu documento. No caso aqui ele está adicionando ao meu window, né? Tem que estudar JavaScript mais aprofundado para conhecer o que são esses eventos, como funciona toda aquela parte de JavaScript, de trabalhar com tags, de manipulação de tags, de manipulação de evento de tags. No caso aqui, eu estou acrescentando no cara load, no load do Windows, ou seja, no carregamento. No carregamento do Windows, essa função, no carregamento do Windows, essa função load, que é essa aqui. Então, assim, toda vez que eu der uma carga nessa página, ele chama isso aqui e adiciona esse event. Para quem conhece pouco de JavaScript, só um detalhezinho aqui, tudo que está dentro da tag script é JavaScript. E se não tiver dentro de uma função, ele já é executado no carregamento da página. Então isso aqui não é executado no carregamento da página. Isso aqui só vai ser executado quando eu chamar. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Agora esse atributo aqui, essa variável que eu criei, ao renderizar a página JSP, ele já vai renderizar esses itens, já vai estar disponível para ser utilizado. Bom, eu venho. Isso aqui, só para vocês saberem, é um evento que também foi adicionado desse mesmo jeito na tag form, no nosso formulário, que se chama after restore. Ou seja, depois que eu restaurei, que foi lá e passou por aquele método restore aqui em treinamento, ele chama esse cara. É automático já. O que esse cara faz? É as abas do sistema, né? É isso aqui, ó. Ele estava aqui, né, que foi a listagem, eu selecionei aqui, então ele já caiu para cá. Só para mostrar para vocês aqui. Pô, aqui o usuário. Aquilo lá simplesmente ó, aqui não vai dar, aqui é muito. Simplesmente quando eu restauro alguma coisa, né, depois de restaurar, ele já faz essa mudança aqui automática. Se eu estava aqui, ele apareceu aqui. É isso que aquilo faz. Isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é jQuery, né? Isso aqui é do jQuery. Eu estou falando assim, para class, onde todos os itens que é o class tem tabs,
no, num plugin tabs, né, que é o jQuery UI, no select o item 0. O item 0, como são duas abas, né, a primeira aba é o 0 e a segunda é o 1. Esse aqui é da lookup que a gente vai fazer. Esse aqui é o validar, né, chamando o save, que também foi adicionado via eventos, do mesmo jeito, para o formulário, que vai chamar esse cara aqui, ó. Ele já vai chamar esse cara aqui. Então, assim, de uma forma muito simples, né, Ajax, isso aqui não dá refresh na página, é totalmente Ajax. Ele já, com isso aqui, ele já vai mandar lá para o meu save, já sabe qual que é meu controller e qual que é o método que eu tenho que chamar. Lá já vai chegar os dados todos setados. Você não vai ter nenhum trabalho com isso. E o meu excluir. Então, assim, é o básico. Aqui tem essa divisão aqui, iframe, que é quando você às vezes está abrindo através de um frame, né? Você não está abrindo na tela, né, no browser, você está abrindo através de um frame dentro de uma outra página. Então a gente tem esse tratamento que é colocado em todas as páginas. Os menus, tem essa parte aqui, que é tudo que tem a ver com o I18N, internacionalização. Isso aqui a gente vai arrumar agorinha, né, que vai trocar. Que é justamente essas palavras aqui, ó, cadastro de usuário, pesquisa de usuário, esse usuário aqui e outros itens. Então é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai fazer aqui e copiar e levar para lá. Então vamos começar desde o começo. Então aqui eu vou criar um meu aqui agora. Então que é treinamento. Ou seja, só para esse é a referência à página e esse aqui referencia o nome. Então aqui, esse é o padrão que a gente usa e vocês devem usar. Treinamento cadastro. Treinamento pesquisa, que é a aba da pesquisa. Treinamento nome. E aqui a descrição do tratamento, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar essa parte de internacionalização. É chata, mas como o sistema funciona em duas línguas, deve fazer. Não pode digitar nada na mão aqui. É proibido mesmo fazer, seja mais simples seja a tela, esquecer esse tipo de coisa. Treinamento, nome. Vamos ver se tem mais. Aqui são dos botões, do formulário. Site corpóreo comum. Quando você diz assim, site corpóreo comum, deixa. Vocês só mudam aquilo que tem particularidade, ou seja, tudo que tivesse começando aqui usuário, ponto, esse já a gente tinha que mudar. Pronto. Agora a gente vai vir aqui no Messages. É só passar o... Vamos adicionar lá no final. No final, quando é novo, uma página nova, mas vamos supor que eu estivesse criando alguma coisa que página divisão. Era aqui que eu ia colocar, aqui no meio. Eu não ia colocar isso aqui no final, né? Ia ficar fora do escopo, da onde estão as coisas aqui. Então, muito cuidado com isso. Se é novo, no final. Se não é novo, coloque no correspondente. Através do primeiro item aqui, ó, ou até pela palavra inteira, vocês sabem onde tem que colocar. Então isso também é regra que tem que seguir também. Então treinamento. Lembrando, gente, de novo, não custa nada falar. Não sei se vocês já observaram, tudo
que eu faço aqui, eu salvo. Eu não fico trabalhando por muito prazo e... Não, eu já salvo. Cadastro, pesquisa. Fecha esses outros aqui, daqui a pouco a gente abre. A máquina está um pouco pesada. Pesquisa e nome. Vamos lá. Só ver um. Bom, agora isso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ctrl C, vamos levar lá para o nosso, na língua inglesa, e fazer a mesma coisa. Só que agora a gente vai lá no Translator, sem estresse, é assim mesmo. Fiquei sem a rede aqui agora. Dá só uma paradinha no vídeo para me voltar a rede aqui. Bom, continuando. Então, copiei aqui, né, português, transformei para inglês. As chaves ele não mudou o nome, né, devido ao ponto aqui, mas a palavra em si ele mudou. Então, Ctrl C, nosso grande amigo, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu dar um pequeno Ctrl Z aqui. Ctrl E, ó. Treinamento Training, Others Training, Research Training, Name. Muito simples, muito rápido. Pronto. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Logo em seguida, vamos avaliar. Eu coloquei meu ID, meu campo. Agora esse detalhe. Bom, no sistema, não precisa de você ficar fazendo esse tratamento em JavaScript. Se vocês reparar aqui, ó, no meu botão gravar, eu estou chamando o validar. E no meu validar, não tem nada. Eu já estou chamando save. E se vocês olharem lá no nosso controlador, também não tem nenhum tratamento. E nem no service, nem nada. Simplesmente está vindo e já persiste. Mas como eu evito de palavra que não pode ser nula, o sistema, o framework, já tem um tratamento que você adiciona no class dos seus inputs. Basta você fazer assim. Deixa eu só tirar esse read on aqui. Valid, required, entre colchetes, description, a key, é a key, você colocou lá no messages.properties, certo? Fez isso, ele não persiste nada, ele não vai gravar nada antes de olhar isso aqui, ó. Tudo que tiver assim, ele vai olhar. E no seu label aqui onde está a palavra, né, que vai aparecer renderizando, como está aqui, ó, colaborador, se você colocar no class campo obrigatório, do jeito que está aqui, ó, com O maiúsculo, no obrigatório, ele vai renderizar esse negócio aqui amarelo aqui, ó, do lado de colaborador, que você sabe que é um campo obrigatório. Aí vem o nosso aqui, validar, limpar, excluir.
Nosso limpar não está aqui. Eu vou ser document.form.clear. Quem não sabe JavaScript, é bom estudar bem, porque é uma das coisas que usa muito nesse sistema, principalmente a biblioteca jQuery. Então, assim, quanto mais você conhecer do jQuery, mais fácil vai ser você trabalhar e ter ideias de implementação. E quanto maior for o seu conhecimento naquilo que você trabalha, mais opções para você resolver um problema você consegue, né? Você consegue resolver um problema aqui, pode ser por JavaScript, pode ser por Java, e se for por JavaScript, tem assim, isso, assim. Se for de Java, tem isso. Ou seja, você se torna uma pessoa apta a ter muitas ideias para resolver um problema. Em vez de, eu não sei nem como que faz. Não, na verdade, você passa a ter vários. Aí basta você mensurar qual que é a que vai onerar menos em questão de tempo, né? E não vai trazer problemas de performance ou coisas do tipo mais tarde. Bom, feito isso, gente, agora vamos para um item que é a lookup. Eu já pus aqui, agora vou colocar aqui, né? Tô trocando o nome, né? Esse é o padrão, tem que ser do jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Lookup, underline, em letra maiúscula, né? Em upper, não pode ser minúsculo. O resto mantém, não precisa mexer. Do jeito que está aqui, você tem que mudar nesse cara aqui também. Aqui está lookup usuário, que foi da onde eu copiei essas páginas, né, tudinho, conforme eu falei. E aqui onde está ID usuário, ID, né, treinamento. Se vocês observarem, ó, como que está. Ou seja, ele vai pegar o ID que está chegando aqui e vai colocar no objeto ID treinamento, que vai ser passado por restore, que vai chamar o restore, que quando chegar através do getBean aqui, já vai estar setado já nesse objeto o ID treinamento. Então, assim, basta você entender. Por isso que eu estou criando algo bem simples, para não ficar uma coisa muito poluída, cheia de campos, inputs, e você ficar perdido. Que esse aqui é o básico. Você entendeu esse básico, você entendeu praticamente 70% da maioria das telas, até mesmo as complexas. Você entendeu o básico, as complexas se tornam fácil. Bom, eu criei esse cara aqui, lookup treinamento, mas só do lado de cá, ou seja, só deu o nome. A criação de fato da lookup é no arquivo lookup.xml, que fica dentro do SRC, né, WebInf, só existe esse cara. A gente vai copiar um que está aqui, ó, o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V novamente, em ação aqui, ó. Ctrl+V. Quem que a gente vai substituir agora? Vamos substituir tudo que referenciava o usuário para o nosso amigo treinamento, né? Vamos adequar. Aqui no caso não foi o usuário, foi ocorrência problema. Ctrl+V, botão todos, sim e não. Esse cara vamos pôr sim, né? Dá o processo, default. Qual que é a tabela? Treinamento. Tem algum erro? Não, porque a gente não colocou o DataFin aqui. Se tivesse DataFin, conforme eu falei para vocês, tinha que ser do jeito aqui, ó. Quando DataFin is null. Então é aqui nesse where vocês colocarem aqui. Qual que é o campo pesquisa? Tem dois? Só tem um, né? Eu só tenho um campo pesquisa. No caso aqui, qual que é o nome? Nome. Qual que é a descrição? Bom, gente, vamos lá no nosso Messages novamente. Abrir os dois aqui. Porque a lookup também usa case também, né? Deixa eu fechar o Java aqui, depois eu abro de novo. Então, assim, ó, ele também separa. Ele tem um padrão. E ele não se mistura.
Ctrl F, Ctrl V, olha lá. Então vamos colocar aqui, ó, dentro de lookup.treinamento. Ponto nome. Deixa eu ver se tem mais algum pra gente já criar de uma vez. Aqui, campos de retorno, tira esse que não tem. ID treinamento, ID treinamento. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com DTO. Isso aqui simplesmente é o nome do campo mesmo que ele vai trazer. Aqui. Ponto nome. Treinamento. Ponto ID. Que é o mesmo que a gente colocou lá. Treinamento ponto nome. E aqui nome são os campos de retorno. Eu vou explicar ainda detalhadamente isso aqui. ID treinamento Ctrl C, Ctrl V, salvamos. De treinamento, tal. Vamos agora adicionar aqui. ID. Vou copiar esses caras, colocar lá em lookup de messages and name. Eu vou ter a ID mesmo. Pronto aqui, pronto aqui. Bom, vamos lá agora. Ó, qual que é o nome da lookup? Lookup treinamento. Botão todo? Sim. Esse botão todo, gente, é esse cara aqui, ó. Start todos. Dá o processo default. Tabela treinamento. Não tem condicional. Campos pesquisa. O que são os campos pesquisa? São os que estão aqui, ó. Campos para ter pesquisa. Campos de retorno. São quem? São esses aqui, ó. É o nome de usuário, login e o usuário LW. No nosso caso, vai vir só nome. Esse primeiro item sempre é obrigatório colocar quem? O ID. O ID da tabela. Porque é o cara que está aqui dentro desses inputs, ó. Aqui dentro tem um hidden, aqui um método JavaScript, uma função JavaScript, que quando eu clico, ele seta os valores aqui, que ele vai lá no meu restore, lá no meu Java, vai setar os valores aqui e cai nessa outra aba. E isso é usando, qual que é a funçãozinha JavaScript que ele chama naquela hora? É isso aqui, ó. Então por isso que é obrigatório, porque você fala assim, qual que é lookup select? Então assim, é um método JavaScript que é criado lá, mas ele não tem função, ou seja, você tem que implementar a função dessa funçãozinha JavaScript, chamando o restore da página, falando qual que é o ID, o que está chegando.
que você tem N coisas que você pode fazer aqui dentro. Ou seja, na hora de restaurar, você pode pegar isso, fazer aquilo, abre aquilo, seta valor naquilo, buscar lá no sistema, que eu vou mostrar agora como é que eu faço para chamar métodos do Java por aqui. Continuando, logo em seguida é o campo nome. O primeiro vai ser para o input rádio, o segundo vai ser o que vai aparecer o nome. O campo de ordenação, no caso aqui, eu vou substituir. Não, vou deixar pelo ID treinamento mesmo, mas eu poderia usar aqui o nome, poderia usar do jeito aqui, o nome, lookup treinamento, nome. E campos-chave sempre também é o ID, sempre é o ID da tabela. Pronto, gente, a nossa lookup já está pronta. Eu estou chamando ela, o nome está certinho, já fiz essa mudança aqui para o select. Por isso que todos esses itens são importantes. Mudou qualquer coisa aqui, questão mesmo de escrita não funciona direito da forma esperada. Bom, a princípio já está pronto o nosso CRUD, né? A gente está apto a parar o sistema, o JBoss, subir de novo, né? Porque como eu criei classes, uma série de coisas, isso só vai ser reconhecido pela JVM lá, que está em pé, né, pro JBoss, quando eu parar. Ou seja, tudo que eu criar, mexer em XML, nos properties, criar atributos novos, métodos novos, classes novas, eu sempre tenho que parar o meu JBoss. Ele não reconhece. Às vezes eu faço uma mudança aqui agora nesse lookup XML, igual a gente acabou de fazer, e eu vou tentar chamar esse cara, e ele vai dar um erro lá, na tag lib falando que não existe aquele cara. Realmente não existe, ele não está em memória ainda. Então você tem que parar, dar um F5 no projeto, dar um clear e startar o JBoss novamente. Esse evita de dar muitos probleminhas que acontecem nos iniciantes, até mesmo as pessoas que são já autodidatas, né? Às vezes por um motivo ou outro esquece desse detalhe aí. Então, gente, vamos... antes de ir para frente, eu só queria salientar a questão de como que eu chamo uma função lá no meu Java, daqui da minha página. Gente, do mesmo jeito que lá existe o documento.execute-script, do lado de cá é assim, ó, documento.form.fireEvent. Tanto faz esse, só que esse como foi adicionado via eventos, igual está aqui em cima, né? Como esse vai dar na mesma, pois todos dois, ambos vão chamar, né, o meu save. E já com as coisas todas setadas, né? Eu não preciso de passar nada lá, pois já vai chegar tudo bonitinho aqui, os objetos, tudo pronto para mim utilizar ele. Fechar o lookup aqui. Então, gente, é muito poderoso isso aqui, muito poderoso mesmo. Tem como passar parâmetro por aqui? Não. Por lá eu tenho condição de passar valores no parâmetro, né, do Java para o JSP. Por aqui não. Por aqui, se eu quero passar coisas em parâmetro, no caso tem que estar aqui nos meus inputs, né? Eu tenho que adicionar nos meus inputs aqui, acrescentar esse item que eu adicionei lá no meu DTO, que ele automaticamente, através desse cara aqui, ó, ele vai fazer minha reflexão e colocar os dados no objeto correto, quando eu falar documento.getBean. É assim que você trabalha, daqui para lá. De lá para cá tem condição de você passar parâmetros. Daqui para lá não. Aqui não existe, eu, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Não tem condição, isso aqui não vai funcionar. Ele não vai saber que é o save de lá. E ó, qualquer coisa que eu criar aqui, se eu criar aqui, ó, XPTO, o método XPTO, basta pôr aqui, ó, XPTO. Ele já vai chamar esse cara. FireEvent é maiúsculo. Pronto, gente. É muito simples. Isso tem um poder incrível. Um poder dessa função é incrível, né? O limite aí é as percepções e o conhecimento mesmo, porque dá para fazer de tudo com essa funçãozinha, tanto o execute script do lado do Java, como o FireEvent do lado do JSP. Bom, agora eu vou parar o vídeo um pouquinho, porque eu vou parar o JBoss, vou fazer toda aquela rotina, né?
que demora um pouquinho para vocês não ter que ficar esperando. Daqui a pouquinho a gente volta novamente. Bom, pessoal, continuando, já subiu. Inclusive já deixei aqui na página, né? De início não deu erro nenhum, eu não fiz nenhum tratamento, né? A única coisa que eu conferi se ele estava buscando aqui a lookup funcionou corretamente, que senão eu nem tinha renderizado aqui. Como vocês veem, apareceu o nome, tudo bonitinho, ó, pesquisa de treinamento, cadastro de treinamento, ou seja, aquela questão da tag, da importação, desculpa, o uso do i18n está funcionando corretamente, como era o esperado. Ó, treinamento.nome, campo obrigatório, ó, aconteceu treinamento.nome. Aconteceu um problema aqui, que eu já falo para vocês o que é. É porque o sistema, ele trabalha de duas formas com o i18n. Ele lê do arquivo e pega o que está no arquivo e salva no banco. Primeiramente, ele salva no banco. Primeiramente, ele, através de uma função, quando está subindo o sistema, ele tem que pegar o que está nesse arquivo e salvar no banco. Como eu desativei essas opções aqui, que fica aqui nesse... Anotem aí o nome desse arquivo. Corpore Context Listener. Anotem, isso é importante. Tudo que vocês... Não, eu preciso que aconteça essa função quando o sistema estiver subindo, ou seja, quando o JBoss subir. Ou seja, quando eu paro o JBoss, sube, então tem que acontecer essa função. Carregar isso, fazer aquilo. Então, gente, tem uma série de funções. Se vocês olharem, eu desabilitei aqui, ó, porque senão demora muito subir, é muita coisa que tem que fazer. Então, isso aqui realmente só fica habilitado no cliente. Aqui dentro, a gente desabilita no ambiente de desenvolvimento. Só não pode commitar, né, de jeito nenhum isso aqui, porque senão vai gerar um build para o cliente com esses itens comentados. E é isso aqui que atualiza parâmetros, é isso aqui que atualiza a internacionalização, que atualiza uma série de itens aqui. Bom, se vocês verem aqui, ó, a parte das mensagens tá bloqueada, então eu teria que ir lá na página, né, que no caso seria aqui. Eu vou fazer isso para vocês, só não vou rodar porque demora, mas só para vocês saberem como resolver esse problema quando vocês forem trabalhar, para ver se realmente está tudo bonitinho, tudo correto, validado antes de enviar para a equipe da qualidade. Bom, idioma. Não, eu creio que não é idioma. Deixa eu só conferir isso aqui. Não é idioma não. Dicionário. Então é nessa tela que regularizaria aquele problema lá. Ó, eu venho aqui, escolho qual que é o que eu quero carregar e logo em seguida gero. O que vai acontecer? Ele vai enviar tudo para o banco. Aí aquele lá no JavaScript ia ser resolvido. Ó, eu tenho condição de pegar esse aqui, ó, exportar e importar, ou seja, enviar isso para o cliente. Eu tenho condição de fazer isso aqui, ó. Vou escolher aqui o inglês. Eu vou exportar, enviar isso. Está gerando. Vou navegar em alguns itens aqui. Enquanto isso aqui está rodando, a gente vai para outras telas. Porque a gente criou uma tela nova, certo? Se você criar uma tela nova, você tem que disponibilizar aquele menu. Se você estiver usando um administrador, isso não faz. XML criado com sucesso. Bom, pessoal, continuando aqui, a gente, devido a um problema no computador, tivemos uma interrupção aqui
de uma vez, né? Não tive como fazer nada, mas vamos continuar a aula aqui, tentando não dar tanto impacto, né, em cortar o conhecimento da forma que a gente vinha. Bom, a gente estava falando do dicionário, né, que era os dados, gravar lá, é o que eu estava falando, e logo em seguida foi a questão de, se eu criar um menu novo, eu disponibilizar isso em menus. Então, que é a nossa telinha, esse é o cadastro de menu, que fica aqui, ó, cadastro gerais, menu. Então vamos cadastrar o nosso menu, né? Qual é o nome do menu? Treinamento. Qual que é a descrição? Vamos pôr a mesma coisa. Treinamento. Menu pai. Vamos colocar aqui qualquer lugar. Vamos pôr aqui cadastro gerais também. Link. Vamos pôr aqui. Vamos pôr ordem. A ordem, gente, é essa questão aqui, ó. 0, 1, 2, 3. E aqui dentro, 0, 1, 2, 3. É assim. Vamos colocar no 0 para aparecer bem em cima. Uma imagem. Não vamos colocar imagem nenhuma. Menu rápido. Menu rápido é os que aparecem aqui em cima, no topo. Não, não é. A chave deve começar... Ah, gente. O que acontece? Aqui também é internacionalizado também. Então, né? Então vamos lá. Treinamento, ponto, treinamento. Não sei se vocês lembram. Treinamento, ponto, treinamento. Que tá ok. Registro inserido com sucesso. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Vamos pegar um item qualquer só para me conferir a questão. É do barra para frente. Então vamos lá no nosso treinamento então. Certo. Sempre confere bem para evitar. Certo, load, tudo correto. Feito isso, eu criei meu menu. Eu devo atualizá-los, que é clicar nesse botão, que é o que é. Eu vou inserir. Desculpa, vocês só fazem isso quando esse topo aqui está correto. Vocês estão vendo esse teste aqui, ó? O que acontece? Quando você atualiza, ele pega o que está aqui e atualiza. Então assim, você vai enfiar esse teste aqui, ó, na atualização. E lá do lado do cliente a gente pede para, gerar menus, gerar XML. E lá do lado do cliente a gente fala assim, atualiza o menu. O que acontece? Ele pega o que eu renderizei a partir daqui e atualiza. Se eu tiver gerado de um item que tem um teste como esse aqui, ó, ele vai isso lá para o cliente, então não pode, né? Então assim, sempre que criar esse atualizar aqui, converse com a equipe primeiro, né, para ter ciência que esse menu aqui está correto, certinho, para se você for fazer um gera menu, ele só vai incluir o novo que você criou, ele não vai criar esses lixos aqui, ó. Então tem que ter muito cuidado nessa hora. Depois disso a gente vai no meu perfil de acesso, vincular esse novo menu, porque aqui eu vinculo os menus por perfis. Então eu vou vir aqui, vou escolher aqui administrador, ou vamos pegar aqui desenvolvimento.
ele vai trazer todos. Esse aqui não tem. Vamos pegar um que tem. Vou ver se esse tem. Não, esse não tem nada. Eu preciso pegar um para mostrar certinho para vocês. Não tem, mas no caso aqui, ó. Tá vendo que apareceu aqui, gente? Ó. Aí eu marco. Gravar, pesquisar, deletar. E mando gravar. Ó, registro alterado com sucesso. Se eu buscar esse no caso aqui agora. Ó. Líder. Tá vendo? Já vem marcado aqui em cima. Algum tá marcado lá. Marcado, bonitinho. Isso é porque com certeza foi limpada a carga de permissões. E por isso que não tá vindo de nenhum. Então eu crio o menu e logo em seguida eu dou a permissão para ele. Pronto. Feito isso, se eu sair e voltar de novo, ele vai aparecer para mim, né? O administrador já vai aparecer mesmo, mas eu tenho que sair, fechar mesmo, entrar no sistema de novo por devido à sessão. Então vamos lá. Isso aí são rotinas que vocês têm que gravar e escrever no papelzinho, no caderninho, porque fazem parte do ciclo de desenvolvimento. Porque quando você enviar isso para os testes, para a equipe de qualidade, tem que estar no menu, bonitinho, coisa e tal. A equipe de qualidade não vai escrever aqui em cima, não é só digitar lá pages, não é assim, tem que colocar no menu, dar permissão para aquele grupo que ele faz parte, tudo bonitinho, que quando ele conecta naquilo ali vai estar tudo certo para ele validar. Então vamos lá, deixa eu só ver um detalhe aqui, esse aqui está com problema. Se vocês observar, aquela hora a gente parou bem aqui. Se eu não fiz nenhum tratamento aqui em específico, né? No entanto, ele validou, conforme falei para vocês, né? Divido isso aqui, ele foi lá direitinho, pegou quem tinha que ser. Agora, vamos testar primeiro o nosso item, lookup. Opa, estou todos. Opa, pesquisando ele tá. Vamos colocar alguma coisa aqui. Lógico que não vai vir nada. Mas vamos agora testar o nosso gravar, né? Vamos ver se treinamento 01. Opa, ocorreu um problema na execução, contate a equipe de suporte do CitySmart. Bom, vamos ver o que aconteceu. Isso foi bom ter acontecido. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em primeiro item, gente. Sim. Não adianta ficar olhando para a tela. Primeiro item, ocorreu um problema. Vamos vir aqui no nosso console. Esse aqui é o nosso grande amigo no desenvolvimento. Então você vai vir aqui, você vai ver. Opa, usuário save, usuário Java 68. Deu um null pointer. Tá errado aí, né? Você vai ver, usuário, eu não estou mexendo com o usuário. Como é que está chamando o usuário aqui? Tem alguma coisa errada nisso aqui. Então vamos ver o que está de errado. Ah, tá aqui, ó. Eu não coloquei que eu tenho que chamar treinamento, né? Faltou esse detalhe importante aqui, ó, treinamento. Se eu não colocar no meu contexto aqui no action, qual que é o cara que eu vou chamar, ele chamou o cara errado, ele chamou o usuário, né?
realmente vai dar um null pointer, porque não existe esses objetos para fazer reflexão lá. Então deu um null pointer. Vamos dar um refresh aqui. Só dicas de passagem, a lookup funcionou justamente porque ela é um item separado. Vamos testar de novo. Opa, nome campo obrigatório, ó, agora funcionou, ó, tudo bonitinho. A diferença que faz. Então aqui, ó, treinamento 01. Opa, registro inserido com sucesso. Olha que maravilha. Será que foi mesmo? Vamos aqui. Ah lá, tá lá, ó, treinamento 01. E se eu de cara já vim cá e pôr um 02 aqui, será que ele não vai dar problema não? Opa, registro inserido com sucesso. Opa, e tá buscando mesmo? Se eu pôr aqui um 01 aqui. Opa, tá vindo. Opa, vamos aqui. Opa, tá. A busca está funcionando perfeitamente. Vou limpar a lista todo, pesquisar. Bom, ele está salvando. E atualizar? Treinamento 01. Vamos ver se vai fazer um update. Opa, registro alterado com sucesso. Atualizou mesmo? Opa, olha lá. 0101. Certinho. Vamos pegar esse outro aqui. Opa, alterado com sucesso. Vamos confirmar aqui. Opa, certinho, ó. Sem nenhum problema. E excluir? Será que está excluído mesmo? Vamos testar aqui então, hein? 02, vamos matar esse cara. Excluir. Opa, cadê? Não funcionou, tem alguma coisa errada. Vamos ver se tem alguma coisa de cá. Não tem nada de cá, porque isso aqui é aquele erro daquela hora ainda. Provavelmente, se a gente habilitar isso aqui agora, a gente vai ver um erro. Esse Firebug do Chrome é muito ruim. Com certeza tem um erro aqui, mas ele não está mostrando. Vamos lá. Vamos aqui excluir. Olha só, documente. Existe de usuário? Não, gente. Não existe de usuário. Tá aí o nosso erro. Aqui, ó. Ctrl V. O resto está correto. Ó. Confirme. Fire event delete é o mesmo nome que a gente colocou aqui no nosso controlador. Pronto, vamos dar um F5 para atualizar a página. Como eu informei para vocês, isso aqui está tudo em Ajax. Então vamos lá, vamos pegar o nosso 02, excluir dados. Opa, agora funcionou. Deseja realmente excluir? Registro excluído com sucesso. Excluiu mesmo? Vamos conferir aqui. Olha que maravilha, olha só. Excluiu, ou seja, o básico está funcionando. Bom, o básico, por que é o básico? O básico é porque vocês ainda não executaram esse cara aqui, ó, que é obrigatório, todo o desenvolvimento. Terminei, agora vamos validar, que é o plano de testes. Isso aqui deve ser anexado, né, na nossa ferramenta CitySmart. Quando você eu terminei, vou entregar. Então, bom, aqui você vai colocar o nome da funcionalidade. No caso, você colocar ali, validação da tela tal. Nome do executante, Cleison. Nome da funcionalidade, vamos pôr aqui. Cadastro de treinamento. Então vamos lá. Quantidade de caracteres. O sistema está validando? Bom, vamos dar uma olhada. Aqui está uma quantidade X. Qual que é a quantidade que a gente colocou no banco aquela hora? A gente colocou 100 itens no banco aquela hora. Vamos só dar uma pequena olhada no código. Se tem alguma coisa a ver com isso. Opa, tem sim, ó. Mas no caso, lá está 100. Então aqui deve ser 100.
Então assim, tem que ser validado isso aí, ó. Aqui. Opa, funcionou. Atende, agora atende. Eu fui lá e confirmei. Quantidade somente de números. Bom, não tem essa validação lá. Validação de campos string no sistema de dados. Bom, ele está validando se é somente string, né? No nosso caso, a gente se fazer isso aqui, o que vai acontecer? Opa, registro inserido com sucesso. Não deu um bug aqui. Ou seja, a gente criou um varchar. Mas e se fosse o contrário? Se fosse número e lá no banco... se fosse string lá número, no banco tivesse integer e aqui, né, um campo text em que eu não estou validando, eu poderia fazer isso aqui, ó. O que aconteceria? Causaria um bug. Então assim, nesse caso daria um pau. No nosso caso não se aplica, né? No nosso caso aqui não se aplica. Validação de campo data também não se aplica. Comparação de datas, né, também não se aplica. Validação de caracteres especiais. Bom, e se eu gravar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai gravar? Opa, gravou. Vai buscar? Opa, buscou. Tá ok. Caracteres especiais. Atende. Validar campos obrigatórios. Isso aí a gente já tinha validado. Atende. Validação, formatação. No nosso caso, não se aplica. A gente não tem isso. Validar função incluir. Opa, atende. A gente testou. Função terá. Opa, a gente testou. Opa, excluir. Opa, a gente testou. Validar função restaurar. Opa, a gente testou. Validar função de pesquisar. Opa, a gente testou. Validar tamanho de retorno de resultados de consulta e pesquisa. Bom, isso aqui, gente, é isso aqui, ó. Como está limitado lá, não teve nenhum problema, né? Que no caso era ele passar para frente aqui. Só que isso é uma coisa que já foi tratada, mas é sempre bom validar se não ocorreu nenhum problema. Nesse caso aqui não se aplica. Validação de links internos de página. O que é isso? Suponhamos que aqui na nossa JSP tivesse um cara dessa forma aqui, ó. Wireframe. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver aqui. Para ver se vai abrir a página bonitinho. No caso aqui eu tenho que fazer isso aqui, se eu não me engano, para não ter o problema. Isso. Para abrir o usuário lá dentro. Mas o usuário, ele tá gravado lá em menu, tá gravado no perfil de acesso, tudo bonitinho. E se fosse esse cara aqui, ó, o S, e ele não foi gravado em menu e nem foi gravado lá no perfil de acesso, porque ele não é uma página que a gente acessa ela. Ela é uma página interna, ela não é uma página que o usuário entra por menu, né? Ele não vai vir aqui, ó,
o S. Não, não existe. Ele é internamente, ele aparece do lado de dentro, igual vocês estão vendo aqui. O sistema, para não ter bloqueio nesse tipo de página, porque senão ia aparecer aqui, você não tem permissão de acesso a essa página. Aqui no caso não vai acontecer porque está dando 404, porque nem existe essa página. Vocês têm que colocar nesse arquivo, anotem aí, filtro de segurança CitySmart. Como que a gente validaria isso aqui? Ó? A gente vinha aqui, bem no comecinho aqui, ó. Pronto. Ou seja, é recurso livre. Então ele sempre olha, o que eu estou requisitando está no meu recurso livre. Então isso tudo aqui, gente, é página que fica dentro de outras. Ou seja, eu não acesso via menu. Se não é via menu, não tem condição de eu dar uma permissão do jeito que eu mostrei para vocês agora. Então nesse caso aqui, a pessoa tem que colocar no recurso livre. No nosso caso aqui, né, no nosso exemplo fictício, né, não se aplica, né, porque não tem. Se tivesse, tinha que fazer isso que a gente acabou de fazer. Vamos só dar um revert aqui e dar um Ctrl Z aqui também, né, porque não existe, era só para fins de demonstração. Qual que é o próximo? Validar a inclusão no cadastro de menus e permissão de acesso. Atende, a gente fez isso. Validação de alteração de campos novos ou alterados no modelo de dado. Isso aqui, o modelo está passando por uma reestruturação. Quando tiver ok, que vai ser agora no mês de maio, até no dia 15 do mês de maio de 2013, vai estar tudo ok. Então, assim, você criou igual lá treinamento, a gente criou lá, automaticamente eu tenho que ir lá no meu modelo e lá, né, no Power Design, você vai lá criar aquela tabelinha, se tiver referência, referenciar tem que ser, e colocar. Se não, né, no caso a sua tela teve nada que teve de banco de dados, não se aplica. No nosso caso, atende, mas como a gente fez, não atende porque a gente não criou, certo? E vai explicar aqui por que foi. Aqui é o campo da observação. Ó, não foi por isso, porque o modelo de dados ainda não está disponível. Aqui, gente, é regra de negócio. São aquelas telas que são complexas, tipo essa aqui de registro de incidente. É uma tela que existe N cadastros, configurações, parâmetros para que ela funcione corretamente. Então, para isso acontecer, essa validação aqui desse plano acontecer, você vai ter que descrever aqui, ou então criar um doczinho, lá você vai printar, escrever, é um documento técnico mesmo, que é assim, favor olhar o documento anexo que vai junto, né? E os dados que é que fazer e, né, o pessoal atende, não atende, né? A equipe da qualidade, você vai criar isso aqui, certo? A equipe da qualidade vem logo em seguida e confirmar isso aqui. Então, assim, isso aqui não pode fazer de qualquer jeito. Teste de estresse, quando se aplica, né? O que é teste de estresse? Tipo essa tela aqui, ó. É uma tela que ela tem muitos dados, é uma tela pesada do sistema. Então tem que ver teste assim, se for 200 pessoas acessando isso aqui, qual que é a reação? Tá vendo que ela demorou um pouco? Então assim, esse tipo de validação tem que ser feito quando é teste de estresse. Lógico que na tela dessa que foi que a gente fez aqui, não tem esse tipo de validação, mas essa aqui também não tem, uma tela quase não é acionada. Essa, por mais que ela seja pesada, igual ela está aqui, mas também não tem esse tipo de validação, não tem essa necessidade. Mas essa aqui, que é uma tela de trabalho, né, que é onde abre os incidentes, é obrigatório. E já aproveitando aqui, quando vocês forem entregar ou seja, vai enviar para a equipe da qualidade,
vocês automaticamente têm que anexar aqui, ó, porque vocês vão receber através do sistema, é o próprio sistema que a gente trabalha, que é o que cria as atividades para a gente. Então, assim, quando você receber, deixa eu só pegar um aqui de exemplo, uma que tem condição de eu... Aparentemente não tem nenhum aqui, não. Não tem. Então, assim, é aqui que vocês vão anexar, esse documento técnico, né? No caso aqui, validação de regra de negócio, e o próprio plano de teste, que a equipe de qualidade vai validar. Então, gente, terminou aqui. Tem alguma observação? Não tem. Teste de estresse, tal. Ok, salvou, anexa e envia para a equipe de qualidade poder fazer as validações dele. Lembrando que a gente trabalha baseando-se em metodologias ágeis de desenvolvimento, ou seja, antes de você enviar isso aqui, você tem que pedir membros da sua equipe, do grupo que você está pertencendo, para eles validarem isso aqui. Então, ele vai vir, vai olhar, não, assim, tal, tá tudo ok, não tá certo, fez isso, não, quantidade de caractere, ele vai validar tudo, né, em teste cruzado, assim, da mesma forma você vai validar de outros também, antes de enviar para a equipe da qualidade. Para a equipe da qualidade tem que estar 100% testado pela equipe. A equipe tem que garantir que tudo está ok. Não pode ser um trem qualquer, não. O que está no requisito que foi pedido tem que ter sido implantado, mais esses outros detalhes que é questões de desenvolvimento interno mesmo. Classes. Eu implementei esse treinamento aqui e nem coloquei a minha documentação, né? Não documentei aqui. Através do SVN, a gente sabe quem foi a última pessoa que pôs a mão. Então, assim, você é obrigatório colocar aqui. Ah, mas eu estou mexendo numa classe, igual essa aqui, por exemplo. Não foi eu que criei, não interessa. Você vai vir aqui, que foi exemplo que a gente colocou aqui embaixo, você vai adicionar aqui, ó, esse item, né? No caso aqui, ó, este item é para a página de login. Então, assim, todo mundo sabe que esse is recurso livre é lá para a página de login, né? Então, assim, a gente está documentando aos poucos, né? Iniciou há pouco tempo, então, assim, porque já existia, eu também não vou, não. Você vai pôr aqui como criador desse... Não, você não vai criar aqui como criador dele, mas você vai colocar a mudança que você fez nesse método aqui. A criação de algo, por exemplo, uma rotina, igual que a gente citou agora. Quem que criou essa rotina aqui? Eu não tenho o nome. Vamos supor que você veio cá e fez uma alteração, então você vai colocar, essa é a rotina, assim, alterada por fulano de tal. Autor tal, versão tal, conforme a gente já conversou antes. Então, isso é importante, tem que ser seguido à risca aqui dentro. Bom, para finalizar, né, lógico... tem mais um item que eu gostaria de falar com vocês. O sistema, ele tem os parâmetros. Eu preciso de fazer o negócio de conexão disso. É algo que você não pode colocar estático, né? Tem que ser dinâmico, tem que ser gravado em banco. Então, ó, parâmetros do sistema. Como é criado parâmetros do sistema? Parâmetro dos sistemas é criado aqui, ó. É um enumeradores, né? Não é do pacote BPM, é do Cite Corpore. Basta você incluir aqui, colocar um ponto e vírgula aqui, né? XX 128, que é a sequência. Certo, gente? Isso aqui, o sistema, quando ele sobe nessa rotina que está aqui, ó, que a gente acabou de olhar, o que ele fala? Ele vê o que é novo aqui, ó, no caso nosso 28 é novo, e já grava no banco. Então, quando eu buscar ele aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, ID 128 XX. ID, modelo, tal. Então, assim, é sempre você, caso é um cara muito 880,
vocês colocam aqui, ó, default, valores, sim ou não, default não. Então aqui, assim, tal coisa assim, default x. Então assim, tem que ser uma coisa bem explicativa, porque o usuário depois está olhando isso aqui, ele entende, ó, tipo, citlog, arquivo de log, dblog, grava no banco, qual que é? dblog. Então assim, nunca esquece, tudo que você não pode ser estático, vocês criam nesses enumerados aqui, né, dentro do pacote City Framework, que ele cria automaticamente. Lembrando que só faz isso quando ele sobe o JBoss e se esse código aqui, ó, não tiver comentado. Que se tiver comentado, ele não vai criar. Perdão, a gente acabei de lembrar de um item aqui. Se você entrar dentro da tela de parâmetros, ele cria também, certo? Ele cria. Você tem condição de importar e exportar os dados que estão aqui para enviar para algum cliente. Bom, outro item importante demais de vocês trabalhar, deixa eu só dar uma conferida aqui. Numeradores, a gente falou, filtro de segurança, corpore, vamos lá no sistema. Não, basicamente, a princípio, esse é o help. A princípio é só isso mesmo, né? Eu só vou dar uma pequena explanada aqui, lá no sistema mesmo, antes de eu finalizar. Que é como vocês criam e recebem as solicitações de trabalhos de vocês. Então vamos lá. Vocês vão entrar, esse aqui está na nossa sede da Central IT, 172.20.0.33/CitySmart. Vocês vão logar com o login que é passado para vocês, que é o login do AD. Vocês vão clicar nesse primeiro item, que é registro de incidente e requisição de serviço. Isso, gente, junto com a página de ver o e-mail de vocês, é obrigatório. É a primeira coisa que vocês devem fazer no dia. Ligou o computador, abrir a página do CitySmart, olhar se tem alguma requisição e olhar o e-mail de vocês. Isso é regra, senão pode esquecer. É através do próprio CitySmart que a gente recebe as nossas demandas de trabalho aqui. Aqui tem um filtro de contrato, né? Então é assim, como é o sistema que a gente mesmo mantém, então isso aqui não tem limite, né? Se a gente vê que tem alguma coisa de melhoria, né, uma evolutiva, vamos utilizar. Por padrão, mas só um momentinho, vou dar uma paradinha aqui. Bom, continuando aqui, como eu entrei com o admin, né, desculpa, como eu entrei e eu sou a parte de líder, então aparece tudo para mim. Mas existem umas divisões, né? Equipe de qualidade, equipe de desenvolvimento. Então você só vê as suas. E tem a divisão de incidente, você clica aqui para fazer o filtro, e requisição. Incidente, o que é incidente? É alguma coisa que parou ou é um bug que está acontecendo no cliente. Isso pode ser gerado não só pelo cliente, mas como pela gente também. A gente viu que tem alguma coisa errada, a gente deve criar, não pode deixar passar, porque tem impacto, né? Todo mundo aqui é responsável pelo sistema, não é um ou outra pessoa, não é um ou outro que é o responsável. Aconteceu o problema é com ele, não é assim que funciona. Aqui é todos por um, o jeito que a gente trabalha aqui, metodologia ágil mesmo. Então aqui, ó, como que cria? É só líder, só gerente que cria? Não, qualquer pessoa está apta a criar uma solicitação aqui. Como que funciona?
Eu escolho o contrato, Central IT, né, que é para a própria empresa. Quem que é o solicitante? Quem pediu é o Cleison, põe o nome do Cleison. Ah, é fulano, põe o nome do fulano. É você mesmo? Então coloque o seu nome. Cleison, né? Qual que é o tipo de solicitação? É incidente ou requisição? É incidente, é bug. Então você vem aqui, ó, correr. Não, é CitySmart. CitySmart, correção, né? Não, não é, é requisição. Então, CitySmart tem documentação. Eu vou criar um item para a equipe que cuida da documentação fazer. Não, é para a equipe de manutenção evolutiva. Não, é nova funcionalidade. Não, é de suporte, para ajudar alguém, coisa desse tipo. Não, é para a equipe de teste. Então, né, vamos pôr aqui, nova funcionalidade, que foi o que a gente fez. Ó, criação de uma tela de treinamento. Favor olhar requisitos em anexo. Então você vem aqui, anexa, né? Vai vir aqui escolher um arquivo, vai anexar, vai gravar isso bonitinho, escreve o nome do arquivo, fecha. Se você não direcionar um grupo, automaticamente isso vai cair lá para a equipe de desenvolvimento. O correto é você já colocar aqui logo, ó, Fábrica Goiânia, ou seja, é para a gente. Registrado em andamento, né? Se acaso já tivesse sido resolvido, por exemplo, era um bug, você já põe resolvida e ele vai pedir para você escrever o que é. Registro de execução, o que é isso? Alguma coisa que você está fazendo, é histórico mesmo, não. Já fiz a modelagem de dados. Gravar, pronto, tá feito, bonitinho, vai cair aqui no grupo, né? Para quem que é isso? É para quem pegar primeiro. Isso aqui não existe um dono, né? Para você ser dono de alguma coisa, que você tem que clicar aqui, ó, capturar tarefa. Igual tá com o Flávio aqui, ó, vai passar a ser seu. Ou o Flávio lá, clicar aqui, ó, compartilhar. Ele pode compartilhar com um outro grupo ou com um usuário em específico. Para você receber alguma coisa igual essas aqui, ó, tá em andamento, só clicar aqui, ó. Clica aqui, ó, quem que visitou? O Jorge, né? Pediu nova funcionalidade, o cliente e tal. Aí assim, se você receber aqui, ó, você vai aqui adicionar alguma coisa, né? Gravar e manter a tarefa atual. Você recebeu, já está no seu grupo. Vamos supor que eu terminei, né? Aqui você vê os anexos, se ele tiver anexado alguma coisa, não anexou nada. Aqui ele está escrevendo, ó, colocar um cadastro de origem na tela de cadastro de incidente com uma funcionalidade disponível para edição e manipulação dos dados. Isso o que é? Uma nova funcionalidade. Isso vai ser feito quando? De acordo com as prioridades. Vamos olhar aqui um pouco. Chegou, o que você tem que fazer? O SLA, ele vem 6 horas automaticamente. Como é que funciona? Se criou, ele já começa a rodar. Então você tem que vir aqui. Se você for trabalhar, coloca o horário. Não, eu vou gastar 40 horas nisso, porque automaticamente que foi criado esse valor. Você vai falar qual que é a justificativa. Não, a gente não vai trabalhar com esse cara. Você vem aqui, ó, suspender solicitação. Esse aqui não vai ser feito agora. Então é muito simples. Se quiser visualizar, tá aqui. Se quiser que ele atualiza sozinho, né, igual vamos pôr aqui incidente, atualiza. Só marcar aqui, ó. Então esse aqui, ó, você tem que deixar sempre em pé para poder ficar vendo isso aqui funcionando, né? Porque chegou alguma coisa nova, bug, por exemplo, tem que estar disponível. Se você estiver na equipe de bug, suporte, isso aqui tem que estar desse jeito aqui direto. Aqui tem uns pequenos gráficos que te ajudam, né, a acompanhar. E
Para concluir, tá aqui uns exercícios, né? Vocês vão fazer agora, né? Que primeiro vocês vão fazer um CRUD semelhante ao que foi feito no vídeo, nesse vídeo nosso. Segundo, você vai fazer um CRUD semelhante a essa tela, né? CRUD semelhante à tela, controle, centro, resultado. É onde fica isso. Então vamos lá mostrar para vocês onde fica isso. Vou mostrar por aqui. Deixa eu só lembrar aqui onde está isso. Bom, eu não lembro onde eu peguei, mas aqui eu coloquei o link. Então eu já vim aqui fazer isso aqui, ó. Pronto. Fica uma tela um pouco mais complexa. Tem esse item aqui que é a City Grid, né? Como é que funciona isso, né? Como é que renderiza isso. Então basta vocês olhar no centro resultado, JSP, Java, Service, DAO, DTO, que vocês aprendem como é que funciona isso. Esse visualizar hierarquia, isso aqui não precisa, basta o básico: gravar, limpar, excluir, pesquisar, basta esses. Uma tela semelhante a essa, né? Esse aqui tem uma referência, que eu sei que tem referência com o outro, né? Porque está aqui um responsável, consertar uma tabela N para N aqui, ó, 1 para N. Então, gente, é isso aí. Fazer esse treinamento na Brent aprendizado 2.0.5, né? Eu vou comentar agora o que a gente fez aqui, trabalhou. Vou parar aqui. Primeira coisa, parar o JBoss. Parar o JBoss. Espera ele terminar. Evitar de dar algum problema. Opa, terminou. Vamos lá. Botão direito. Team. Synchronize. Foi lá para outra perspectiva. Demora um pouco mesmo. Pronto, já sincronizou. Se quiser olhar toda a árvore, né, tá aqui o treinamento, os arquivos de deploy que a gente mexeu, lookup, mensagem, né, quando alguma coisa, um espaço, alguma coisa que a gente fez aqui, então já considerou, corpore, essas coisas. Lembrando que esse cara nunca pode ser comitado, ó. Corpore list. Então esse cara aqui, ó, ele não vai. Vamos clicar aqui, né, para enviar. Esse aqui com a setinha. Aí eu vou lá, vou desmarcar ele, expandir aqui para ficar mais fácil. Vou desmarcar o que eu não quero. Desmarcar esses dois, vou desmarcar esse. Vou desmarcar esse. O resto vai. E aqui, como é que a gente faz? Eu assim, ó. Commit, baseando commit referente à solicitação 1212, por exemplo. É o número da solicitação que você pegou lá no CitySmart lá. Pronto, né? No nosso caso aqui, como não é isso, né? Então eu só vou escrever commit referente à aula de treinamento.
Pronto. Ok. Já está comitando. Se tivesse algum conflito, eu ia mostrar. Se tivesse alguma coisa para receber, ele também ia mostrar. Então, gente, está lá, né? É a branch que vocês vão conectar, que é essa aqui, ó. Aprendizado 2.0.5, é nela que vocês aprendizado 2.0.5, é nela que vocês vão ter todos esses arquivos treinamento.jsp.java para vocês se basearem. Lá está enxuto, né? Tá o básico, né? Limpo. Eu recomendo até os próximos vocês criar baseando desse aí. Dá uma lida geral para entender, para aprender. Bugs, sempre olham no console ou no Firebug. Se não aparecer nenhuma tela assim, com certeza é alguma coisa de JavaScript, então olhe no Firebug. E aqui alguns comandos, né, para quem ainda é novo na programação, né, que ajudam bastante, né, são teclas de atalho do Eclipse, que é para buscar um arquivo, Ctrl+Shift+O para limpar e organizar as importações, Alt+Shift+J cria a documentação, a parte de JavaDocs, Ctrl+Space completa a função, né, quando você tiver lá ele mostra a classe, assim, o que para você, e Ctrl+S salva, que para mim é o mais importante para evitar perca, né, para evitar de problema. E todo dia à tarde comita e todo dia de manhã update. Regra, nunca se esqueçam disso aí. Até lá, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.